Os segredos ocultos do Egito Antigo, uma jornada pelo mistério e pela imortalidade. Durante milhares de anos, uma civilização ergueu monumentos tão grandiosos, que nem o tempo, nem a areia do deserto, conseguiram apagar seus segredos. Você está prestes a embarcar em uma jornada, para descobrir os mistérios mais sombrios e fascinantes, do Egito Antigo. O chamado das pirâmides. Imagine, você está no meio do deserto. O sol queima sua pele, e diante dos seus olhos, surgem 3 gigantes de pedra. As pirâmides de Gizé. Elas existem há mais de 4.500 anos, e até hoje, ninguém sabe exatamente como foram construídas. Teorias surgem. Algumas dizem que milhares de trabalhadores passaram décadas arrastando blocos de pedra, cada um pesando toneladas. Outras, mais misteriosas, sugerem que o conhecimento utilizado aqui veio de civilizações muito mais antigas, ou quem sabe, de seres não deste mundo. Mas, isso é só o começo. O Livro dos Mortos, o caminho para a imortalidade. Na cultura egípcia, a vida não acabava com a morte. Ao contrário, a morte era apenas uma porta. Os egípcios acreditavam que, após deixar este mundo, a alma enfrentava uma jornada no submundo. Um lugar repleto de desafios, monstros e julgamentos. Ali, o coração do falecido era colocado em uma balança. De um lado, seu coração. Do outro, uma pena que simboliza a verdade e a justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma seguiria para a eternidade. Mas se fosse pesado, seria devorado por uma criatura aterrorizante chamada Mut, parte crocodilo, parte leão, parte hipopótamo. E é aí que surge o Livro dos Mortos. Não é exatamente um livro, mas sim um conjunto de feitiços, encantamentos e instruções, que ensinavam a alma como superar cada obstáculo do além. O mistério das maldições. Você já ouviu falar na maldição da múmia? Quando o arqueólogo Howard Carter descobriu a tumba do faraó Tutankhamon em 1922, algo estranho começou a acontecer. Poucos meses depois, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, morreu misteriosamente. Logo, outros membros da equipe também começaram a falecer, vítimas de infecções, acidentes e circunstâncias inexplicáveis. Coincidência? Ou, os antigos deuses estariam protegendo os segredos dos faraós? Muitos acreditam que abrir túmulos sagrados é desafiar os próprios deuses do Egito, e quem faz isso, paga um preço. Tecnologias perdidas. Mas, talvez o maior mistério de todos seja: como uma civilização há milênios atrás, conseguiu feitos tão impressionantes que nem hoje conseguimos explicar. Como transportaram blocos de até 80 toneladas por centenas de quilômetros? Como alinharam as pirâmides com uma precisão matemática, quase perfeita, com as estrelas? Por que construíram câmaras secretas, passagens ocultas, e mecanismos que nem a tecnologia atual consegue entender? Alguns estudiosos defendem que os egípcios dominavam formas de ciência que se perderam no tempo. Outros sugerem teorias ainda mais ousadas. E se eles tivessem recebido ajuda de seres de outro lugar? A verdade está escondida ou revelada? O Egito Antigo não é apenas uma civilização do passado. É um enigma vivo. O enigma do faraó negro. Poucos sabem, mas nem todos os faraós nasceram no Egito. Existe uma linhagem conhecida como os faraós negros, vindos do antigo reino da Núbia, localizado no que hoje é o Sudão. Eles não só conquistaram o Egito, como governaram por quase um século. Mas, algo nos registros desse período é estranho. Documentos, hieróglifos e inscrições parecem deliberadamente apagados. Por quê? O que eles queriam esconder? Algumas lendas locais dizem que esse faraó possuía um artefato, um objeto capaz de manipular a própria realidade. Uma relíquia dada, segundo os mais antigos, pelos deuses. Dizem que após a morte desse faraó, ele foi enterrado junto desse objeto, em uma tumba protegida por maldições tão severas, que até hoje, nenhum arqueólogo ousou tentar entrar. Será que esse artefato ainda está lá, esperando por quem tiver coragem suficiente, ou loucura o bastante, para ir atrás dele? A conexão das estrelas, o código das pirâmides. Existe um padrão, uma conexão oculta entre as pirâmides e as estrelas. Você já percebeu que as 3 pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhadas com as 3 estrelas do cinturão de Órion? Mas, isso não é tudo.
Quando os arqueólogos começaram a analisar a localização de templos, obeliscos e outros monumentos, descobriram algo estarrecedor. Todo o território do Egito forma um gigantesco mapa celestial. Cada templo, cada construção, representa uma estrela específica. É como se os egípcios estivessem literalmente replicando o céu, na terra. Mas a pergunta que não quer calar é: por quê? Alguns estudiosos sugerem que eles acreditavam que a vida veio das estrelas. Outros defendem que isso fazia parte de um ritual gigantesco, capaz de abrir portais entre mundos. Seria possível que as pirâmides fossem mais do que tumbas? Talvez máquinas espirituais, projetadas para enviar a alma dos faraós diretamente para os deuses. O DNA dos faraós, humano ou algo mais? Nos últimos anos, cientistas realizaram testes de DNA em múmias de faraós. Os resultados surpreenderam o mundo. Alguns dos traços genéticos encontrados não combinam completamente com populações locais da época, o que levantou teorias que vão desde migrações misteriosas até possibilidade de linhagens completamente desconhecidas. Mas um dado chamou mais atenção: o DNA mitocondrial, aquele que herdamos diretamente da mãe, em alguns casos, não pôde ser completamente identificado em nenhum banco de dados genético atual. O que isso significa? Uma mutação rara? Uma linhagem perdida da humanidade? Ou algo que ultrapassa nosso entendimento sobre a origem da própria espécie humana? Os segredos das câmaras ocultas. Em 2017, usando uma tecnologia chamada Scan Pyramids, cientistas descobriram uma gigantesca câmara oculta dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Uma sala que, até então, ninguém sabia que existia. Ela tem quase o tamanho de um avião Boeing 747. Mas, até hoje, ninguém sabe o que existe lá dentro. Ela permanece fechada, intocada, silenciosa, protegendo seu segredo há mais de 4.500 anos. Por que essa câmara existe? O que há lá dentro? Seria a tumba de um faraó esquecido? Ou algo que a humanidade não está preparada para encontrar? A cidade submersa, Heracleion, o Egito perdido. O que poucos sabem é que nem todos os segredos do Egito estão nas areias do deserto. Alguns estão escondidos debaixo do mar. Em 2000, arqueólogos marinhos descobriram uma cidade perdida chamada Heracleion, submersa nas águas do mar Mediterrâneo, perto de Alexandria. Por séculos, ela foi considerada apenas uma lenda. Mas ao ser descoberta, revelou templos, estátuas gigantescas, moedas, objetos de ouro e documentos que contam histórias completamente apagadas da história oficial. Mas a pergunta é: por que uma cidade inteira afundou? Terremotos? Tsunamis? Ou foi afundada deliberadamente para esconder algo? Será que outros segredos ainda dormem nas profundezas do mar? Os guardiões dos segredos, eles ainda estão entre nós? Relatos modernos falam de pessoas, famílias e organizações que, há séculos, protegem os segredos do Egito. Grupos secretos, que sabem mais do que revelam. Manuscritos escondidos. Artefatos nunca divulgados. Poderes que poderiam mudar o rumo da humanidade. Mas, quem são eles? Arqueólogos? Descendentes diretos dos antigos sacerdotes? Ou algo mais? Se isso for verdade, talvez o maior mistério do Egito não esteja no passado. Está no presente. Agora me diz, depois de tudo isso, você acha mesmo que conhecemos toda a história do Egito? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície de uma verdade muito maior, uma verdade que, talvez, nunca deveríamos descobrir? Se você quer saber mais, se você é como eu e não se contenta com respostas fáceis, então faça parte dessa comunidade de buscadores da verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te contar sobre uma civilização ainda mais misteriosa, que, segundo algumas lendas, ensinou os próprios egípcios tudo o que eles sabiam. E comenta aqui embaixo: o Egito ainda esconde segredos, para eu saber que você ficou comigo até aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama mistérios, arqueologia, história proibida, e que não aceita o óbvio. Nos vemos no próximo mergulho pelos mistérios ocultos da humanidade.